Meu nome é Adilson Rodrigues, eu tenho 52 anos, sou formado em gestão pública e por muitos anos eu fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. Durante muitos anos eu fui dando vazão para as coisas que eu via na TV, na rádio. Naquela época saíam muitas reportagens falando mal do Bispo Macedo, falando mal da igreja, e mesmo sem eu conhecer, sem nunca ter pisado na Igreja Universal, eu comecei a dar vazão para essas informações. Eu comecei a olhar o bispo como se ele fosse um professor, como se ele ensinasse todos os pastores a serem ladrões. Passando os anos e foi aumentando esta raiva. E, exclusivamente uma vez que eu vi uma reportagem na TV sobre um evento lá no Maracanã, onde foi um evento muito grande, movimentou muitas pessoas, e ali essa TV enfatizava que o bispo estava ali roubando as pessoas. Eles mostravam as imagens dos pastores saindo com sacolas, que hoje eu entendo que eram propósitos, mas naquela época eles falavam que era dinheiro. E eu falava, gente, como é que pode eles fazerem um movimento desse para roubar o povo, enganar o povo? Levar as pessoas lá para dar um testemunho, pagar dinheiro para as pessoas mentirem e enganar o povo. E isso foi algo que foi me fazendo mal, mas eu não conseguia enxergar que isso me fazia mal. Eu também comecei a disseminar, eu comecei também a falar mal. Quando alguém vinha falar da igreja para mim, eu também falava mal da igreja, falava mal do Bispo Macedo. Eu alimentava aquilo. Se alguém vinha distribuir, eu cheguei ao ponto de um dia estar na rua, eu me lembro muito bem, eu estava lavando o meu carro, passou um pessoal evangelizando, me entregaram um jornal, eu peguei com todo amor aquele jornal, mas eu não percebi que era da igreja. Aí quando eu abri o jornal, que eu vi que tinha foto do Bispo Macedo, na hora eu devolvi o jornal, eu falei, não, obrigado, não é contra a sua pessoa, mas eu não quero nada que venha do Bispo Macedo. Todas as vezes que eu ligava a rádio, eu ouvia a voz do Bispo Macedo, eu tinha uma raiva tão grande desse homem que eu desligava a rádio. Eu falava, não, esse homem não, o Bispo Macedo não. E eu falava para mim mesmo, que eu nunca ia pisar na Igreja Universal devido a tudo que eu ouvia do bispo. Mas em paralelo a tudo isso, a minha vida era destruída. Eu era uma pessoa que tinha insônia, eu tinha um vazio dentro de mim, eu dormia 2 horas no máximo por noite, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não conseguia me enxergar. Eu não conseguia enxergar que este vazio que eu sentia, essa tristeza, essa angústia, era a falta de Deus. Até que diante de toda essa angústia, toda essa dor, eu me lembrei dos convites que eu recebi para ir na Igreja Universal. E mesmo com muita vergonha, falando que eu não ia, um dia eu passando em frente, devido a todos esses problemas, eu resolvi entrar. Eu me sentei lá na última cadeira, bem escondidinho, para ninguém me ver, morrendo de vergonha. Falei, bom, vamos ver se tudo isso que eles falam é verdade. Vamos ver se esses testemunhos, se essas pessoas que falam, se tudo o que é pregado aqui na igreja é verdade. E para minha surpresa, lá na frente, olhando o pastor, porque eu passei para observar, eu entrei para observar, na verdade. Eu vi um amigo meu de muitos anos, da infância, como obreiro. Só que eu fiquei mais escondido ainda, porque eu não queria que ele me visse, de vergonha, porque ele sabia que eu falava mal da igreja. Mas o que me chamou muito a atenção, que foi no final da reunião, sem eu falar com ninguém, eu entrei mudo, saí calado, mas no finalzinho da reunião veio um pastor falar comigo. E esse meu amigo, que era obreiro, me viu, mesmo eu me escondendo dele, e veio falar comigo. Perguntaram se eu estava bem, se eu precisava de ajuda, se dispuseram a me ajudar. E aquilo foi me chamando a atenção. Então, diante de tudo isso, eu comecei a frequentar as reuniões, mesmo ainda com os maus olhos, mesmo ainda com aquele pensamento, vão pedir dinheiro, mas eu não vou dar, mas eu vou lá. Mesmo com o meu coração ainda duro, mas eu comecei a frequentar a igreja. Depois que eu comecei a obedecer, que eu passei a não mais falar mal da igreja, que eu comecei a abrir é como se a venda espiritual que estava nos meus olhos, ela caísse, ela saísse. Eu comecei a enxergar e eu comecei a obedecer e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a dormir à noite, eu comecei a ter paz, algo que eu não tinha, e isso foi me trazendo um desejo de conhecer mais de Deus, de fazer mais. Pela misericórdia de Deus, eu recebi o Espírito Santo. E aquele que um dia falava mal da igreja, falava mal do Bispo Macedo, falava mal dos pastores, começou com o Espírito Santo a falar o bem, a pregar a palavra de Deus, a abrir os olhos daqueles que sofrem, a levar a palavra de Deus àqueles que muitas vezes não têm a oportunidade de estar na igreja.
E no passado, quando eu vi o evento do Maracanã, outros eventos, e falava mal, hoje, em contrapartida, continua tendo os eventos. Eu mesmo estive no ano passado num evento da família ao pé da cruz, nós levamos convidados, nós estivemos lá e hoje eu vejo isso como uma oportunidade de você alcançar essas almas. Aquilo que no passado eu nutria como se fosse um evento para tirar dinheiro, hoje eu vejo que não. Eu vivo isso, eu vejo que esse evento é para ganhar almas. Eu que durante muitos anos fiquei ouvindo as fake news, ouvindo essas notícias, foram muitos anos perdidos da minha vida. Talvez se lá atrás os meus olhos não estivessem fechados e os meus ouvidos não estivessem abertos para essas fake news, eu já teria chegado há muito tempo na igreja, não teria sofrido tanto, não precisaria chegar no fundo do poço para ter que buscar Deus. Então eu faço um convite para você, para o senhor, para a senhora, para o jovem que de repente é vítima de uma fake news como eu um dia fui, para que vocês deem uma oportunidade, que vocês venham conhecer o trabalho da Igreja Universal. Eu falava mal sem conhecer. Então deem uma oportunidade, venham conhecer, deixe a sua carteira em casa. A gente não está aqui preocupado com dinheiro, jamais. A gente está preocupado em salvar almas. Venha, conheça o trabalho. Eu me emociono porque hoje eu olho para o bispo, Desculpa. Eu vejo que aquele homem que eu falava mal sem conhecer, o Bispo Macedo, hoje com uma certa idade, ele continua fazendo o que ele sempre fez. Ele poderia estar tranquilo, não. Ele faz as viagens missionárias, ele continua pregando a palavra de Deus com o mesmo amor de quando ele era jovem, aquele mesmo ânimo, aquela mesma vontade do bispo de ganhar almas, ele continua tendo hoje. Então aqui, mais uma vez, na oportunidade, eu peço perdão para o bispo, para os pastores, de todas as vezes que eu falei mal, que eu julguei, que eu chamei o bispo de ladrão, chamei os pastores de ladrão. Eu falei sem conhecimento. Hoje eu tenho meu entendimento aberto e agradeço pela vida do Bispo Macedo, da Dona Esther, os demais bispos, esposas, todos os pastores, as esposas, a todos os membros, a todo o corpo da Igreja Universal. Eu tenho uma palavra que um dia aquilo que era ódio se transformou em uma única palavra: gratidão.